dia, pessoal. Nosso debate hoje é sobre federalismo, a descentralização das políticas de armas de fogo no Brasil. Eu gostaria de dizer que é uma honra para mim estar mediando esse debate com duas personalidades tão importantes, o nosso senador Amin, a nossa deputada Júlia Zanata, que são duas pessoas que lutam por nossas liberdades individuais. Nós estamos aqui reunidos por esse motivo, não por outro. No Brasil, nós tínhamos uma descentralização dessas políticas. Infelizmente, com a Lei 10.826, tudo passou a ser centralizado no governo federal para legislar sobre armas de fogo. E o Brasil é um país imenso, do tamanho de um continente. E eles ignoram, inclusive, as nossas diferenças. Nós temos estados que têm necessidades políticas totalmente diferentes de outros. Nós temos exemplos como nos Estados Unidos, onde estados muito mais armados que outros, como o Texas, produzem uma sensação de segurança, produzem dados de segurança que atestam que quanto mais um local é armado, mais seguro ele é. Enquanto isso, nós temos estados como a Califórnia, que preservam o desarmamento civil, e a gente viu a calamidade que se tornou. E eu gostaria aqui de iniciar esse debate perguntando ao senador Amin. Senador, quais são hoje os desafios que a gente enfrenta para poder descentralizar a nossa política de armas? Da Carol, né? Sim. Pode deixar. Considerando hoje o Brasil com as suas diferenças, a gente tem, por exemplo, eu venho de Alagoas, com a maior satisfação vim para cá, acho lindo o estado de vocês, mas eu moro onde vocês passam férias, viu? E a gente tem uma situação totalmente diferente. Eu acredito que no Brasil a gente precisaria de uma descentralização para que a gente pudesse atender a necessidade de cada estado e a gente até atestar que essa máxima de que um estado mais armado ele vai ser menos violento. Quais desafios o senhor considera hoje para que haja uma descentralização dessa política de armas? Bom, eu quero, em primeiro lugar, dar um bom dia para todos. Estão me ouvindo? Quero dar um bom dia para todos. Saudar aqui o nosso mais legítimo sucessor do Papa João XXIII. O nome do Papa João XXIII era Cardeal Dom Ângelo Roncalli. Agora que nós temos um Papa tenista e do Peru, todas as proximidades são boas. Seja bem-vindo. Você está pisando o solo que mais homenageia as Alagoas no Brasil. Sabia disso? Sabe como é o nome dessa cidade? Florianópolis. Sabe de homenagem a quem? Goste ou não? Ao Floriano Peixoto, teu conterrâneo. Era alagoano. Alguém? Era alagoano? Claro. Terra dos Marechais. Tanto ele quanto o antecessor, o Deodoro da Fonseca. Os dois eram alagoanos. Não bastasse um, os dois. E há quem goste, há quem não goste. Já fizemos até júri popular aqui. Mas é para homenagear o teu conterrâneo. Então, pisa esse solo assim com luva de pelica, né? Ou com... Como é? Da bailarina, como é? Sapatinha. Segundo, eu vou pedir um parênteses, porque a resposta a esta tua pergunta, eu vou dar depois em matéria, analisar alguns aspectos técnicos. A resposta está num projeto de lei que está tramitando na Câmara. Não chegou ao Senado ainda. Então, das duas, uma, ou a deputada Júlia pode falar agora, ou fala depois. Pode falar agora? Uhum. Bom, tu já estás com o microfone. Não, esse aqui é para ele gravar.
Bom dia a todos. Vai atrapalhar o trabalho dela. Se atrapalhar, eu saio, né? Porque ela é prioridade no momento. Aí todo mundo me perdoa, né? Se eu tiver que sair. Mas bom dia a todos. É com muita alegria que eu venho aqui nesse evento agradecer a FAB e ao pessoal da FECASC por organizar, parabenizar a FAB e o Venera pela organização e a FAB pela palestra. E agradecer o Roncalli, né? Um sobrenome tão bonito. Pode sentar, senador. Senta. Senta, porque eu estou preocupado com o senhor. Porque outro dia eu te mandei, eu não sei se o senhor viu, eu achei um pedaço de papel, de jornal, de 1986, em que eu estou lá no colo da minha avó, na coluna do Dilney Torres, no jornal Estado de Santa Catarina. Aí eu estou lá com um aninho no colo da minha avó, a dona Santa Guglielmo Zanata. E o senhor está em cima falando, governador Aminda. Quando eu tinha 1 ano, ele já era governador e ele ainda está de senador, né? Eu falei, então, a hora que ele começou a ler aqui todo o seu currículo, eu falei, nós não vamos sair daqui hoje, né? Vai lá tudo que esse homem já foi, senador várias vezes, prefeito, enfim. Então, obrigada por estar aqui, né, nesse evento. É interessante que cada vez mais políticos olhem para esse tema da questão do armamento civil, da legítima defesa, que a gente quebre esse preconceito, né, que a gente acolha quem queira falar sobre esse tema, porque, como a Fábio mostrou ali, nós tínhamos senadores que tratavam a legítima defesa como pauta importante, né, e daí, depois de um período com toda essa ação midiática, com toda essa coordenação que esse movimento desarmamentista tem, vou ver, a FAB teve que pegar dados do Instituto Igarapé, gente, porque nós não temos os nossos próprios dados, porque nós não somos tão organizados como esse povo é. E, não tem problema, porque todo mundo entende que é necessário ter uma segurança pública forte, né? Os nossos policiais fortalecidos, a segurança do civil também, mas não, eles foram moldando mentes, né, Giovanni, ao longo dos anos e chegamos onde está aqui hoje, que uma deputada, eu, por exemplo, que me elegi, né, muito fortemente com essa pauta, eu cheguei lá no Congresso e, rapidamente, comecei a ser atacada como deputada nazista. Sendo que o nazismo fez? Desarmou. Mas eu sou deputada nazista. Eu que defendo que as pessoas possam se defender sua propriedade, a sua vida, a sua família, a sua dignidade. Porque, como disse uma vez Jair Bolsonaro na Comissão de Segurança Pública, quando ele era ainda deputado, se algum dia for proibido comprar ou ter uma arma, mesmo assim eu vou ter, porque a minha dignidade está acima de qualquer lei. Né? Isso era Frederic Bastiat que falava. A minha dignidade, a minha vida está acima de qualquer lei dos homens. E a lei, ela tem que ser para proteger os nossos direitos individuais, as nossas liberdades individuais, e não para corrompê-los. Tudo que tem hoje sobre legislação armamentista é corrupção das leis. É para tirar o nosso direito de defesa. Mas vamos falar do que o Spridião Amin e o Giovanni trouxeram e sobre o federalismo que nós vamos falar hoje aqui. Tem um projeto tramitando hoje na Câmara e nós já aprovamos na CCJ, que todos devem ter visto isso acontecer, que é da deputada Caroline Detoni. Tem outro também, mas nós votamos o da deputada Caroline Detoni, que é o PLP 108 de 2023, que fala justamente sobre isso, sobre questões bélicas, né, que é a palavra que a Constituição traz, né, a Constituição lá no artigo 22, parágrafo único, dá uma brecha ali para a gente, que a União vai legislar normas gerais, mas os estados podem legislar sobre questões específicas se tiver essa lei complementar, que até hoje não tem, né? A Constituição pede que seja por lei complementar. Então, nós votamos esse PLP, que é um projeto de lei complementar, na CCJ, no ano passado, sob a presidência da deputada Caroline Detoni, ela que colocou em pauta, e nós precisamos trabalhar para levar esse projeto
para ser votado em plenário e ir para o Senado. E a gente pensa muitas vezes, Giovanni, que a gente não tem apoio na Câmara sobre essas questões. Mas teve algumas emendas que nós passamos no ano passado, ou em 2023, enfim, nessa legislatura, sobre armas, que a gente teve apoio em peso do centro, do centrão, que a gente chama. E a gente teve uma emenda que eu liguei para um, para outro, falei com o meu vizinho e ninguém teve problema de votar. O nosso problema é pautar, porque a pauta ela acontece na reunião, o que vai para a pauta acontece na reunião de líderes, certo? E como é um assunto que eles consideram polêmico, a esquerda, o PSOL, o PT, eles ficam ali, né? Eles são muito bons nas narrativas, nas palavras, como eles falam, e aí o centro meio que recua, o presidente não compra essa briga. Nós também estamos vivendo sobre a égide de um governo desarmamentista, que desde o primeiro dia fez questão de acabar com o que tinha sido feito, né? Muita gente reclamava do que tinha sido feito, mas agora nós estamos sentindo saudades do que tinha sido feito por meio de decretos, que foi o possível naquele momento, né? Então, eu vejo, não só na questão do armamento civil, a descentralização necessária no Brasil. Porque, como o Roncalli falou, nós vamos poder ter dados e comparar como é cada estado. Na verdade, nós já temos esses dados. Basta ver que Santa Catarina é um dos 5 estados que tem mais armas nas mãos de civis e o estado mais seguro, com os índices ali de homicídios 8 por algum. Tem um policial aqui 8 por não sei quantos mil habitantes. É nível europeu, sendo que a média brasileira é 20. Nós já temos dados para comparar. E por que eles querem centralizar tudo? Né? Vide um assunto atual que é a PEC da segurança pública. Porque eles querem botar numa linha reta para o pior. Não tem quando fala de questões fiscais, senadora Min e Roncalli, guerra fiscal. Nós temos que acabar com a guerra fiscal. O que é guerra fiscal? Nada mais é que competição. Os estados poderem competir. Não, vem aqui para o meu estado que eu diminuo os impostos e a sua empresa vai ser bem instalada aqui. Eles querem acabar com a guerra fiscal, que é uma coisa boa, a competição é uma coisa boa, para nivelar por baixo. E assim é com a legislação, com a questão da legislação das armas, da legítima defesa. O STF e o governo, né, conseguiram... Teve até uma notícia, se você botar aí no Google, que eles acabaram com várias facilitações por questões legislativas que os estados tinham avançado. Mas eles não declararam inconstitucional essas leis. Eles falaram nas decisões, em algumas decisões, que faltava essa lei complementar, que a Constituição dá a brecha. Então, é isso que nós precisamos. Eu acho que esse projeto, essa pauta, talvez não... Vamos sendo realistas, né, senadora Min? Talvez não avance agora sobre esse governo. Mas nós temos que cobrar, como política, principalmente do próximo, né, presidente que vai assumir, que, na minha visão, deveria ser Bolsonaro. Mas nós temos que cobrar isso como política do próximo governo que vai assumir para que apoie isso de chegar na Câmara. Quais são hoje as dificuldades que a gente encontraria na Câmara Federal para aprovar esse projeto? Sabendo que ele respeitaria a diversidade do Brasil, a situação de cada estado, a gente daria esse poder de cada estado legislar de acordo com a sua necessidade em relação ao acesso às armas de fogo. Mas a senhora me falou das dificuldades. Nós temos a Presidência da República, que desde o dia 1º de janeiro de 2023 vem cerceando gravemente, violando os nossos direitos, como o nosso direito constitucional de petição, que é uma garantia fundamental. Mas no dia 1º de janeiro, no primeiro ato, o Presidente da República, ele editou um decreto e publicou, onde proibia todos que estão aqui de peticionar seus processos para se tornar um atirador. Isso gerou um prejuízo inestimável ao setor. Foram danos financeiros, foram empregos que foram perdidos, mas o principal
É o nosso direito constitucional de pedir, de petição que foi violado. Nós temos a presidência da República, que a gente já notou que tem essa coragem até de violar esse direito constitucional. Nós temos os deputados de esquerda, nós temos os institutos desarmamentistas, mas eu queria que a senhora nos mostrasse, como deputada, qual é a maior dificuldade hoje para se aprovar um projeto desse no atual momento. Como eu falei, é pautar, né? Porque essa decisão ela é tomada. Quem tem a prerrogativa de pautar é o presidente da Câmara, né? É um poder bem centralizado. Mas também ele tem uma. No regimento interno na Câmara fala que, ouvido o colégio de líderes, né? Não é vinculante, né, senadora Min, no regimento interno da Câmara, mas fala ali no regimento interno, ouvido o colégio de líderes, o presidente decidirá a pauta. Por exemplo, por que a gente conseguiu pautar na CCJ? Porque a deputada Carolina Detoni era presidente. Então, podia berrar os outros líderes ali de esquerda, mas quem decide, ela ouve, mas quem decide é o presidente. Então, a maior dificuldade seria pautar. Porque, como eu falei, surpreendentemente, nas questões pequenas que nós tivemos, que a gente conseguiu, nas vitórias pequenas que a gente conseguiu, tipo a questão dos impostos, nós tivemos apoio do centro, dos chamados partidos de centro. Claro que há uma divergência, né? A Júlia, o que a deputada Júlia defende? Bom, o Brasil nem está preparado para falar sobre aquilo que eu realmente defendo nessa questão de armas, né? Talvez. Enfim. Mas existe uma diferença lá. Tem gente que defende só a posse, né, uma facilitação só para a posse. Tem gente que defende o porte. Né? Tem gente que defende que não tenha nem registro de armas, como é em alguns estados americanos. A posse estendida. Isso, a posse estendida. Eu fui o relator do projeto do Afonso Ramos, então, que tem atendeu vários a rural. Posse estendida, todo mundo aqui sabe o que quer dizer. Mas eu queria te interromper só para dizer o seguinte: eu pedi o socorro dela porque este assunto está na Câmara. Eu acho que é a única coisa concreta. Olha bem, podemos falar sobre filosofia, sobre publicidade, sobre desinformação. Tudo isso é verdade. Objetivamente, federalização, ou seja, ação federativa para aprovar, nós temos uma. Alguém conhece mais alguma proposta? Deixa eu ver se eu... Aí ainda. Ou seja, não adianta você discutir isso. Podia ser assim, podia ser assado. Nós só temos... E nem quero usar a expressão bala de prata. Isso não dá sorte. Nós só temos, concretamente, na vida dos mortais, só tem uma chance. É a aprovação de um projeto de lei complementar nos termos do artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal. Eu trouxe uma nota informativa técnica da Consultoria Legislativa do Senado. Vou oferecer a versão digital. O número da nota é 1752, de 8 de maio. Coincide com o dia da vitória. Que esgota analisa friamente, é um consultor jurídico chamado João Botelho, profissional do Senado, que diz, olha, pode, até onde que pode, se vai no porte, se vai na posse, quantas armas pode ter, isso é uma questão que ser discutida, mas não tem outro caminho. Para eu abrir a porta e entrar nessa discussão, só tem este. Se alguém conhecer outro, por favor, fale. E procure em outras assembleias, outras reuniões, eu também quero saber. Então, a deputada foi muito feliz ao dizer, tem que pautar. O que quer dizer pautar? Botar no plenário. Porque não tem mais nenhuma comissão, eu creio, que vai ser ouvida, mas pode até haver. Comissão de Direitos Humanos tem para todos os gostos. Quem é advogado sabe o que quer dizer um gancho à direita e um gancho à esquerda. É tudo para ganhar tempo. Pautar. A deputada nos deu o caminho. Olha. Para isso acontecer, tem que pautar. Ou o presidente pauta, ou o colégio de líderes, ou um abaixo-assinado. Está no regimento. Ou seja,
No regimento do Senado seria 1/3. Se 1/3 assinar, vai para a pauta. Então eu sugiro que é na Câmara. Nós vamos ter agora a filiação do Derrete, o secretário da Segurança de São Paulo, não sei se vai se filiar no nosso partido, no Progressistas, na próxima semana, dia 22 de maio. Eu exigi a presença, só, Derrete, eu vou lá. Derrite, desculpa. Pelo contrário, ele não derrete nem sob o sol. Derrite. O Derrite, olha, eu só vou lá se você chamar o Conte Lopes. Alguém conhece o Conte? Meu aso pelo tiro que Deus deu, né, no bandido que estava sequestrando uma criança num assalto a banco. E ele do outro lado da rua, eu acho que era uma Magnum 357, não era? Daquelas com bala, com o mercúriozinho dentro. Salvou a criança e acertou. Então o Conte Lopes virou o símbolo da solução divina, porque aquele tiro só com orientação superior para chegar no lugar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que tem que ser feito um esforço. E aí vem a questão da publicidade, Fabiane. E divulgar quem assina e não assina. O senhor acredita... Quem não assina é porque não quer. E não quer nem discutir. Porque aprovar o projeto é um outro passo. A tua pergunta foi muito objetiva. Como é que você pode praticar o direito federativo nessa questão? Eu só conheço um caminho. Artigo 22. Concordo, por sorte para ela, o artigo é 22, né? Podia ser 11, mas é 2 vezes 11, está tudo em casa. Todo mundo entendeu, né? Ou seja, esse é o caminho, não adianta... A solução é pautar. É pautar. E depende do presidente. Não, depende do presidente ou de um abaixo assinado, de um requerimento. Não é abaixo assinado, é um requerimento regimental com um número suficiente. É. Mas mesmo assim é o presidente que decide. Pois é, não, mas com requerimento de urgência... Mas com o requerimento de urgência e as assinaturas, ele fica numa situação embaraçosa. E dependendo das assinaturas, quantas? Se você conseguir 257 assinaturas, ele não tem mais sessão. Porque aí é a manifestação. Nós não conseguimos ainda pautar no Senado um projeto de impeachment, porque chegamos a 36 assinaturas, precisa de 41. Não é fácil. Eu estou aqui dizendo que a manteiga derretida aqui. Não. É muito difícil, mas é o único caminho. Não adianta eu procurar outras coisas. Sabe se eu consigo convencer. Não vai convencer ninguém. Senador. O caminho é a sua pergunta. Acho que há outras perguntas, né? Esta, a deputada foi muito feliz, concordo, subscrevo. Artigo 22, parágrafo único, é isso, né? E temos 2 projetos. Um é o 108, outro é o 112, mas dizem a mesma coisa. Agora, o conteúdo do projeto, você pode mudar na hora de votar. Ele não é uma geladeira que vai lá ou compra essa ou não compra, não. Posso escolher as prateleiras, posso escolher a profundidade, é posse, é porte, quantas, qual é o volume de munição, isso é detalhe. Até onde que o Estado pode ir é a grande questão. Nessa nota técnica que eu vou deixar, o consultor diz, olha, há divergências sobre qual a extensão do que pode ser concedido ao Estado, de acordo com as suas características regionais e necessidades regionais. Aí vem a história, que a Fabiane mostrou muito bem. Vou dar só um detalhe para vocês. Em 2001, faz 24 anos, eu prestei uma homenagem aos clubes de tiro, de caça e tiro de Blumenau. Tem algum aqui? É a cidade que tem. Aonde que está? É a cidade de Santa Catarina que tem o maior número. Né? Foi mostrado ali o da Clube Araújo Brusque.
né, de Brusque, talvez seja o mais antigo, como ela falou, 1866, mas aqui tem mais, porque Blumenau era todo o Vale do Itajaí. Aí tinha mais de 150. Você for a Rio do Sul, a região do Rio do Sul, Alto Vale, Médio Vale, no caso de Brusque, Itajaí-Mirim, o Vale do Itajaí-Mirim. Isso é uma região riquíssima nesse assunto. Então a tradição de Santa Catarina é diferente da tradição de Alagoas. Aqui, Clube de Caça e Tiro, eu vou citar um outro. Tu é da Vila Itopava, não, né? Ei, tá me ouvindo lá? Tem o de Blumenau lá. É da Vila Itopava? Hein? Mas a Vila Itopava, tu vai me desculpar, é o mais germânico local de Blumenau. Confere? A festa, Itopava é uma festa que tem como ponto culminante o desfile desde a criança até o clube de atiradores de Vila Itopava é a alma daquela localidade. E assim é em todo o estado. Prestei essa homenagem em 2001. Foi a primeira vez, eu acho, que se reuniram todos os clubes de... E eu quero deixar aqui, se pudesse apresentar de novo, não precisa. A nossa Fabiane mencionou os atiradores, a Fábio falou dos atiradores de Jaraguá do Sul. A deputada Júlia Zanato estava lá no dia 7 de julho do ano passado, quando nós anunciamos a aprovação pelo Senado da declaração de Jaraguá do Sul como capital nacional dos atiradores. Não sei se ela se lembra dessa particularidade. Quem apresentou o projeto foi o deputado Peninha, que hoje não é deputado, mas tem a sua base eleitoral na região do Rio do Sul, no Alto Vale, e nasceu, a mãe era de Nova Trento, terra da Santa Paulina. E ele foi aprovado no dia 28 ou 29 de outubro, no Senado, por uma ação minha. O presidente da República nem vetou, nem sancionou. E o locutor da abertura da Schützenfest do ano passado foi um artista. Olha, foi aprovado no dia 1º de novembro, foi promulgado pelo Congresso, já que o presidente... O PL. O projeto de lei é número 15011. Você vê a coincidência. O Peninha é do 15. O AMIN é do 11. E o 0 é de quem nem vetou, nem sancionou. Não disse nada. E acabou sendo promulgado. Então, isso faz parte da nossa... Jaraguá do Sul é uma cidade insegura? Talvez seja a mais segura das grandes cidades catarinenses. Né? E é a capital nacional dos atiradores. Então, o Nobel da Paz vai para quem? Para os atiradores. Faz parte da cultura. Então, esta legislação, que é o objeto da tua pergunta, é possível. O caminho é este. É fácil? Não. É muito difícil por todos os obstáculos legislativos e, como disse a deputada, pelos antagonismos. Obstáculo é uma coisa física. Antagonismo é uma coisa que tem vontade, que tem ideologia, que tem princípios, que tem coisas que o movem. Então nós temos que enfrentar, como se diz na Escola Superior de Guerra, obstáculos. Esse você tem que transpor com habilidade, sabendo o caminho das pedras. E antagonismos, que isso é que é a hora do... Quantos votos eu tenho, quantos votos você tem, o que eu tenho que ceder para conseguir o teu voto. É algo que eu gostaria de desenvolver no Senado, mas, respeitando o princípio da iniciativa,
Nós teríamos que começar pela Câmara. Respondi a tua pergunta? Aliás, respondemos, né? Respondeu brilhantemente. Eu queria fazer uma pergunta à deputada Júlia, no seguinte sentido. A descentralização dessa competência legislativa, ela vai ser muito boa. Ela vai dar o direito do Estado decidir ali de acordo com as suas necessidades e de acordo com a vontade do povo que foi eleito ali naquele Estado. Mas essa descentralização ela não vai ser boa para todo mundo, principalmente para quem está falando. Eu venho de um Estado que é historicamente governado pela esquerda. Eu não sei, apesar de eu morar na capital, a única capital do Nordeste que não é, que ela inclusive foi a capital que o Bolsonaro ganhou ali de lavada no nosso município. Foi o estado do Nordeste que mais deu proporcionalmente votação para Bolsonaro. Exatamente. E a capital, Maceió, nós somos Bolsonaro, inclusive o governador, na votação da capital, ele não ganha, mas pelo restante do estado, hoje nós vivemos lá numa dinastia da esquerda. Existe, historicamente, uma família, que eu não preciso mencionar, que eu não quero nem mencionar também, porque o estado é pequeno. Ele veio aqui para invejar Florianópolis. Ele tem inveja do nome Florianópolis. Assim, é muito pequeno o estado, entendeu? Não, eu vou me conter a essas críticas, até porque é pequeno. Exatamente, é um estado pequeno, mas... Vocês têm CSA, CRB, Arapiraca, vocês têm toda a fortuna futebolística do Brasil. Mas... E o Rafael Crocodilo, que era o suplente do senador do Renan Velho, não do Renan Pai. Do Renan Pai. O Rafael, todo respeito ao senador Renan Pai. O Rafael, sim, que foi presidente do CSA, está agora brigando com o CSA. É verdade. Eu vejo que, para mim, enquanto alagoano, vai ser prejudicial. Porque se um dia a gente voltar a ter, com fé em Deus, um presidente que seja armamentista, ou que ao menos não seja o predador da nossa categoria, eu sei que eu vou continuar tendo um governador desarmamentista, um governador de esquerda. Mas, em nome da liberdade, eu prefiro que seja descentralizada essa política, inclusive para que a gente possa mostrar o nosso governo. Como a senhora enxerga essa diferença cultural hoje no Brasil, essa pluralidade? Nós temos hoje um Brasil do tamanho de um continente. Nós temos total diferença. Alguns vão ganhar, outros vão perder. Como é que a senhora enxerga essa diferença cultural? A gente está no mesmo país, mas ao mesmo tempo a gente está tão distante. Verdade. Perfeita colocação. Tu falou, alguns vão ganhar, outros vão perder. Hoje todo mundo perde, né? Com essa centralização. Então, e quem sabe, com essa descentralização, quando Alagoas olhar para Santa Catarina, que já dá para olhar hoje, né? Como eu falei, os dados já mostram, né, delegado Ulisses, inclusive, nós temos a melhor segurança pública do Brasil, mesmo tendo muitos civis aqui armados, muitos clubes de tiro, inclusive, não é científico, mas eu tenho certeza que aqui em Santa Catarina, respeitando as nossas polícias, que eu também considero, né, as melhores polícias do Brasil, mas aqui a gente sabe que a gente tem a cultura do tiro, que a gente tem a cultura da legítima defesa, né? Isso influencia. Então, eu vejo que para o amadurecimento da democracia do Brasil, do brasileiro, da cultura, né, essa cultura toda que implantaram na cabeça do brasileiro, dizendo que, às vezes eu boto uma foto com arma lá, tem gente que vai lá, esquerdista, meu Deus, é só bandido que usa arma ou só policial para ele, entendeu? Um objeto. Gente, é tão difícil, Roncalli, a nossa, acho que era 4149, eu sou ruim de lembrar número. 4149, e eu tentando explicar por que o projeto era ruim. Gente, porque é o seguinte, o simples fato de tu ter um objeto não pode ser crime.
Arma é um simples objeto. Entendeu? E o que é sobre aquele... Ah, não, foi o governador do Rio de Janeiro que pediu por causa do crime organizado. A desculpa é sempre para o crime organizado. Mas sempre quem paga o pato somos nós. Um civil que quer ter uma arma para defender a sua casa, a sua família. Então, eu acho que essa descentralização, alguns vão ganhar, alguns vão perder. Mas aí você vai olhar, Roncalli, e vai dizer, eu vou morar lá em Santa Catarina. Eu né? venho. E aí, exato. Eu venho então, de Malicuia. eu vou morar lá em Santa Catarina, que é o que já acontece hoje, gente. Nosso estado recebe muita gente de fora. Por quê? Porque aqui o posto de saúde funciona, a segurança pública funciona, nós temos pleno emprego. Então, foi a última discussão na Câmara até que vocês viram, o absurdo que aumentaram o número de deputados. Por quê? Porque ali era para ter tido um remanejamento das cadeiras. Santa Catarina tinha que ganhar 4, Alagoas, que tem muita gente que manda lá em Alagoas, que manda, Não gente de tenho Alagoas nada que manda contra, lá na Câmara, né? E aí, porque Alagoas ia perder 1, Paraíba ia perder 1, Bahia ia perder 2, Rio de Janeiro ia perder sei lá quantos, eles se organizaram e disseram assim, não. Se Santa Catarina vai ganhar, então nós não vamos perder. E aí o que acontece? Se ninguém vai perder, o povo vai perder, porque nós vamos pagar toda essa conta, que disseram que não vai aumentar, mas vai. Exato. Porque a Constituição diz que o número de cadeiras de deputados é por conta do número de população. Então, como nós ganhamos população, nós tínhamos que remanejar desses outros estados que perderam para nós. Certo? Então, isso já está acontecendo, Roncalli. Mesmo não tendo essa descentralização, porque nós somos uma federação sem federalismo. Nós somos federação hoje só no nome, porque devia ser República Centralizada do Brasil. Ou República Centralizada Socialista do Brasil, né? Que hoje é isso. Essa PEC da segurança pública, por exemplo, é uma coisa que funciona, as polícias estaduais. Pelo menos a nossa funciona. E aí os caras querem dar um comando lá de Brasília para dizer o que o delegado Ulisses tem que fazer aqui. Não. Nós não podemos permitir isso. Só que, infelizmente, isso aqui é uma plateia qualificada. Né? Muita gente está lutando, eu até entendo, né, para comer o dia de amanhã, para sei lá o quê. Não é muito a realidade de Santa Catarina, mas é a realidade brasileira, principalmente alagoana, mas nós temos que usar os fatos, como disse a Fábio. Se você botar ali no Google, segurança no Brasil piora no governo Lula. Ó, aqui, ó. Nova pesquisa confirma. Segurança é calcanhar de Aquiles do governo Lula. O governo que diz que o problema são os CACs, gente. Então, assim, é o calcanhar de Aquiles deles. 38% avalia o governo Lula negativamente na segurança. Aí depois, mais tarde, 70%. Atlas. Desaprovação de Lula vai a 51%. Segurança é a maior preocupação. Então, engraçado, lá no governo, que segundo eles, né, do jeito que eles falam, parecia que vendia arma na Casas Bahia, né, assim, só chegar e comprar tipo um celular, né, que ele deu arma para todo mundo. Eu estou esperando a minha até agora, porque eu não ganhei, né, ele fala que deu, assim. Então, naquele governo, a segurança pública era melhor, os dados. E agora, nesse, é a maior preocupação da população. Então, nós que somos formadores de opinião, quem está aqui é formador de opinião. Então, nós temos que falar isso alto em bom som. Ah, mas eu não sou um influenciador, porque eu não... Não, você é um influenciador dentro da sua casa. Dentro da sua casa, que estão tomando as mentes dos nossos filhos, que vão para a escola. Outro dia, num grupo lá de mães, a mãe, eu não sei se o recado era para mim até, mas só não quero que dê arminha no aniversário do meu filho. Eu nem falei nada, fiquei quieta, né? Mas, enfim, então, antigamente, o que as crianças brincavam mais? Os meninos, principalmente, de arminha. Então, até isso, eles conseguiram colocar no imaginário de gente, eu não estou falando aqui, gente sem instrução, né?
Então, essa luta também é a questão de pautar um projeto desse no plenário, mas o que pauta um projeto no plenário também? A pressão popular, a motivação, falar desse assunto, cobrar. E, senadora Min, hoje nós temos esse projeto na Câmara, mas nada impede de ter outro projeto desse no Senado. Eu ia chegar aí. Pode ter um projeto desse no Senado, porque o Senado, ele, em regra, é casa revisora. Mas não, pode ter um projeto lá eu vou chegar para pressionar. Ele pode iniciar. Eu vou chegar Pode. aí. Vou chegar Pode. aí. Vou chegar aí. Porque eu queria voltar a esse assunto. Como é que se consegue pautar? Não é só assinar um requerimento. É fazer uma onda. É. Né? O que faz o deputado de Alagoas assinar ou não isso é a pressão que ele recebe. Por isso que eu disse. Fazer a lista e publicar o nome dos candidatos. Essa seria a maneira mais eficiente? Ou seja, a maneira eficiente, legal, constitucional é requerer, assinar, identificar quem assina e quem não assina. Quando nós chegamos às 36 assinaturas que agora nós temos no Senado, começou com 25, 26, 29, chegamos a 36, não chegamos a 41. Mas isso é um recado que fica para o ano que vem. O ano que vem tem a eleição. Veja bem, não é um documento estático. E, finalmente, nada que se apresente na outra casa, até porque o assunto é federativo. Olha bem. Senador, eu acabei de dar uma ideia para o senhor fazer a sua reeleição ano que vem, mesmo eu querendo a sua vaga, hein? Tô brincando. Tem duas, você pode escolher outro alvo, né? Não vai atirar nos dois, quer dizer, o mau atirador atira nos dois para não ter dúvida. Né? Tem alvo. Não, posso ser o alvo do meu partido. Target. Como é que se diz no Texas? Target. Né? A melhor frase do Texas que eu conheço é o slogan do Estado. Don't mess with Texas. Não é assim? Não mexe conosco. Então, para que um projeto desse seja apresentado, basta uma assinatura, mas para que ele tramite, nem designa o relator. Eu não estou dizendo que eu não apresento, mas eu vou apresentar com base. Não é para deixar ele morto na mesa. Se o presidente não quiser, ele nem despacha para a comissão. E tem a influência do governo. E nós temos lá no Senado um outro projeto que fala sobre Porte trânsito. Não, a localização, o funcionamento de clube de caça e tiro. Que o Flávio Bolsonaro é o relator. E eu apoio. Então, mesmo com maioria, para votar, você tem que pensar no passo seguinte. Então, eu não descarto essa possibilidade. Vou avaliar, vou ver como é que eu navego. É um assunto federativo. E não descarto a possibilidade de apresentar. Só quero dizer o seguinte. Ele está na Câmara. Primeiro passo, eu acho que é fazer coleta de assinatura. Sim. Segundo, se vier um indicativo de lá, nós podemos mobilizar também para apresentar no Senado. Para pressionar, né? Isso ajuda a pressionar. Agora, nós vamos enfrentar antagonismos em todos eles. E a influência do governo que é contra isso, Sim, né? Que é muito forte no parlamento. Na mídia. Então, nós temos... Antagonismo você enfrenta com vontade. Ou seja, com mobilização. Por isso aquela minha colocação a respeito da influência nos meios de comunicação. São as redes sociais, são as emissoras, as rádios que possam entrevistar, pelo menos, colocar o assunto no ar. É isso que faz andar uma ideia, não é assim? Senador, devido ao nosso horário, eu queria fazer uma pergunta para que a gente possa finalizar. Eu estou aqui diante da fonte que pode responder melhor essa pergunta. E eu vou perguntar como cidadão, que eu acredito que todo mundo tem essa curiosidade. Porque a gente falou em pressão popular.
a gente fazer algum tipo de pressão para que o senador, para que o deputado veja a importância daquele assunto e decida até abraçar a causa, se manifestar. A gente marcar vocês no Instagram, a gente consegue ali chamar a atenção, marcar, vocês conseguem observar quando a pessoa marca, faz uma menção num assunto? Consegue? Ou seria melhor mandar um e-mail para o gabinete? Qual seria a forma mais eficiente da gente se comunicar com os parlamentares? Por WhatsApp. Eu me comunico. O gabinete se comunica por e-mail. Aqui o Schlickman, o e-mail chega na minha mão. Mas eu me comunico por WhatsApp. É que assim, ó, às vezes o pessoal fica marcando a gente que a gente já é a favor do negócio, entendeu? Então tem gente que me marca lá, o negócio da vacina do Covid. Gente, mas eu sou a autora do PDL, então óbvio que eu sou a favor, né? Então a gente tem que buscar os outros deputados, certo? E aí você pega o Lira do seu estado, ele, né, enfim, foi o nosso Nada presidente, eu tenho um bom também, relacionamento viu? com ele, mas assim, o cara bloqueia quem não para falar comentário, né? Não dá, se tu não segue ele ou sei lá o que, ele bloqueia comentário. Aí você marca como? Então, aí você tem que observar isso, mandar e-mail, ver do seu estado quem. Isso é informação, né? Não adianta marcar a Júlia. Eu acredito que a maioria, inclusive, da nossa bancada catarinense seria a favor desse projeto, né? Mas só os dois do PT, que obviamente não, né? Então, buscar os deputados ou senadores que você não sabe muito a posição, ou que, claro, você não vai pedir para o deputado do PSOL, né, gente, porque ele vai ser contra, mas aquele mais de centro, então, não chover no molhado, naqueles que já apoiam a causa, por exemplo. Mas há uma dificuldade do pessoal em se comunicar com os deputados de centro, com os senadores de centro e de esquerda. Eu queria até fazer um apelo. A senhora falou a fala mais corretíssima que existe sobre o assunto. A gente tende a ficar chovendo no molhado. A gente tende a ficar convencendo deputados que são de direita, senadores que já são de direita, que são armamentistas, a votar em um projeto favorável ao assunto. A gente tem que convencer os de esquerda, os de centro, e os de esquerda, pelo menos, explicar, olha, não é tão prejudicial, para ver, pelo menos, se o cidadão não aparece na votação. Não, gente, tem, assim, coisas do parlamento, né? Tem deputado do PT que eu já conversei, o cara tem fazenda, e na fazenda anda armado. Assim, tá, e por que tu vota, então, contra? Ah, não, mas aí não é todo mundo que pode, né? É só ele que pode. Os né? parlamentares Eu quero te dar uma boa notícia. Sabe qual foi o primeiro senador do PT que assinou a CPI, a CPMI do INSS? Fabiano. O líder, que é delegado, viu? Que é delegado de polícia. E nessa questão da arma, ele diverge até dessa posição obtusa, né? De não aceitar a discussão. A única discussão que nós tivemos que eu tive que dar razão para ele é que o texto que veio da Câmara falava em mínimo de 160 mil munições. Não é mínimo, é o máximo. E aí tive que reconhecer. Não tem que ter mínimo nem máximo, né? Mas tudo bem. Não, mas tinha a palavra sim. mínimo. Mínimo de X. Mas você estabelece um limite. Estava escrito ou não estava escrito mínimo? Aliás, máximo. Mínimo, né? Deveria ser máximo. Olha. Mas eu só gostaria, como eu acho que nós estamos com o tempo estourado, eu posso pedir aqui para projetar quantos slides? Sem explicação. O primeiro é, vocês vão acusar de autopromoção. Assiste, olha aí. Tô atirando a mim. Não, olha aqui o resultado do tiro. Olha lá, ó. Com atestado, naquele dia, na Schützenfest, na no dia 7 de 11 de 24, me deram uma de ar comprimido e eu fiz o ajuste. Aquele primeiro tiro eu dou ajuste. Dei 3 tiros. Olha lá o terceiro. Depois o senhor pegou o ponto. Pelo ali. menos uma salva de palmas, não. Quer dizer, eu não sou um barbeiro. E a outra é endereçada
a minha lamúria, eu também tenho o direito de lamentar e chorar, né? Queria que o delegado regional, aliás, o delegado geral da polícia, assistisse essa apresentação. A próxima. Na outra, essa aqui. Presta atenção, vocês querem saber o que é federação? Olha quem assinou. Olha lá em cima. Lembra daquela assinatura? Júlio César Malinverno, delegado regional de polícia de Laju, um exemplo. Eu ganhei um Rossi 32, 6 polegadas, do Roberto Rogério Amaral. Tinha registro. O registro estadual está ali, ó. Sim, eram os delegados de polícia, era o... Sim, aí, ó, olha só o bicho que era. Olha. Eu nunca dei um porte que a pessoa fez alguma porcaria, alguma Bonita, cagada né? aí. Eu não renovei. Não renovou? Tive que entregar. Tive que entregar. Tinha até placa com dedicatória, olha ali, ó. As balas originais, os projéteis originais. Tive que entregar, delegado. Se tem alguém aqui com lágrima nos olhos, ainda sou eu. Mas era um bicho bonito, né? Não existe mais um Rossi. Não era fosco, né? Polido. Só tirou uma vez. Foi devolvido, foi requisitado pelas forças atuais. Como a gente perdeu isso Olha tão aí, ó. rápido, né? Tão rápido. Olha aí. Como a cultura mudou Você, tão na época rápido, a gente você nem notou. conheceu pessoalmente o... E o Áureo teve a honra inenarrável de ser treinador do Avaí. Começa a provocar. Só isso que eu queria mostrar como sinal de algum sentimento que nos une nesta manhã. Eu quero agradecer aqui a atenção de todos, a presença de todos, mas principalmente ao senador e à deputada. Vocês têm a nossa admiração, vocês são a nossa esperança pela nossa defesa da liberdade. A gente tem fé que a gente consiga resolver esse assunto algum dia. Tudo depende do eleitor. Eu queria que o senhor mandasse um abraço para a senadora Eudócia, que é lá do nosso estado. Ela é muito querida, é minha amiga particular. Grande figura, serena, conduz muito bem. Não que os outros não sejam do meu estado, viu? Um abraço para eles também, viu? Nada contra, pelo amor de Jesus Cristo. O pai e o filho, viu? Prioridade Deus para as abençoe mulheres. a vida deles. Se é para abraçar três, vamos começar pelas mulheres. Né? Uhum. E eu queria agradecer aqui, foi uma grande honra estar aqui como mediador desse debate, que Deus abençoe a vida de vocês e possa continuar conduzindo brilhantemente o mandato de vocês. Muito obrigado a todos. Agradecer também o teu trabalho, doutor Roncalli. Eu fiquei muito honrada que o senhor postou lá o nosso requerimento de informação para o Exército, os problemas que estavam tendo. E eu fiz a minha equipe se puxar bastante, então recebi um elogio teu também sobre o nosso requerimento de informação lá, foi bem importante. Ajudou muito. Viu? Obrigada. E eu sei que a situação toda nossa, né, principalmente quem trabalha com isso, está bem complicada, mas é momento de nós nos levantarmos de novo, está todo mundo meio quieto sobre esse tema, é momento de nós nos levantarmos de novo, usar esses dados que são a nosso favor, né? A população está com medo, tá sentindo a violência aumentar. Então, é hora de nós nos levantarmos e que a gente vai voltar. É isso aí. Obrigada. Fiquem com Deus. Eu só gosto. Primeiro, meus parabéns. Eu só quero fazer uma última observação. Os que se erguem contra alguma legislação que favoreça e regule a posse e porte de armas, geralmente dizem que quem tem que nos proteger é a polícia. Mas é a mesma corrente que dificulta a ação da polícia. Presta atenção. É a mesma corrente que segrega a polícia a ponto de proibi-la de entrar em determinadas partes de uma cidade, como é o caso do Rio de Janeiro. Presta atenção.
A polícia, para entrar, tem que pedir licença. Ou seja, a hipótese de fazer uma blitz está desmontada. E sempre que acontece um incidente, o principal suspeito é a polícia. Se acontece uma lambança, uma dificuldade, um problema, uma tragédia, a polícia é o primeiro suspeito deles. Estarão sempre contra. E eu quero dizer nesse particular, até invocando a minha experiência, pode ser discutida, pode ser combatida ou criticada livremente, eu me orgulho muito de ter sempre estado, em qualquer dúvida, ao lado da polícia. Seja da polícia militar, seja da polícia civil, seja da polícia científica, o que mais que queiram. Por quê? Porque nós estamos perdendo a guerra. Entre outras coisas, nós estamos perdendo a guerra. E quando você perde a guerra, você não pode desmotivar o seu time. Nós temos que motivar, valorizar e estar ao lado dele. Só isso que eu queria dizer para concluir. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, senador. Obrigada, Júlia. Obrigada, Roncalli.